Uniso Economia. Estamos de volta, depois de um período de férias, período importante, até para a gente poder estudar um pouquinho os cenários econômicos que estão borbulhando aí em todo o planeta. Estamos de volta com o nosso Uniso Economia, recebendo mais uma vez o professor Renato Vaz Garcia, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Professor, mais uma vez, bem-vindo. Muito bom estarmos de volta, porque tivemos um período aí de um pequeno recesso por conta de férias, acerto de calendário e tudo mais, mas nesse período a economia, e principalmente com a eleição de Donald Trump, que nós falávamos muito isso nos últimos programas do ano passado, a eleição de Donald Trump causou uma hecatombe na economia mundial, né, professor? Enfim, um grande prazer aí tá com vocês aí novamente. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir bastante coisa que afeta o dia a dia das empresas, do consumidor, da dona de casa. E realmente a gente tá passando por um período aí de começo de ano bastante conturbado aí, com muitas decisões econômicas, muitos impactos econômicos na nossa vida e um cenário que se apresenta um pouco mais nebuloso para esse ano, né? Um pouco mais difícil, tanto do ponto de vista interno quanto também no ponto de vista externo, né? Com essa questão do Donald Trump aí que vem afetando bastante o mundo inteiro, muito preocupado, né? Porque a questão não é nem a política em si que ele vem fazendo, o que ele vem anunciando. A questão é você não saber o que ele vai fazer, né? A impressão que dá é A que cabeça do homem parece que vai acordar amanhã e fala, putz, quem que eu vou encrencar hoje, né? Ah, vai o Canadá. E assim vai, parece que cada semana é uma surpresa, né? Então, a gente ia começar com a política interna, mas vamos lá para a política externa, que eu acho que assim, é o que mais, nesse momento, está chamando muita atenção. Assim. Como você disse, professor, parece que Donald Trump ele acorda de manhã lá na Casa Branca e fala assim: eu olhei ali pro gato, o gato não tomou leite hoje, eu vou falar com os caras que produzem leite. Eu É, vou brigar com os caras, vou brigar com a Ucrânia. é, Isso aí está causando um problema seríssimo hoje, com riscos, inclusive na hora que eu estava estudando um pouco para a gente poder ter esse bate-papo, causando um temor de uma terceira guerra. Isso uhum. não sei se pode se chegar a tanto, mas pelo que a gente está vendo as movimentações, agora a França, um deputado, um senador francês pediu para que os Estados Unidos devolva a Estátua da Liberdade. Quer dizer, virou uma coisa. Estão perdendo toda a noção do bom senso, né? Parece que o bom senso está passando muito longe da política ultimamente. O grande problema, como eu comentei, essa questão da incerteza dificulta muito para os agentes econômicos, né? Para as pessoas que tomam decisões, para as empresas que tomam decisões. Então todo mundo fica meio esperando, né? O consumidor americano, por exemplo, o nível de confiança dele na economia despencou nas últimas semanas. A expectativa de uma recessão nos Estados Unidos já está bem evidente para o ano que vem, por exemplo. O próprio Donald Trump já falou que o cenário de recessão no curto prazo ele pode acontecer. Isso é uma coisa que dificilmente um governante fala, né? E ele já alertou que isso pode acontecer, mas que teoricamente teria um ganho a longo prazo, né? Com essas políticas que ele vem fazendo. Mas a questão é que, do ponto de vista econômico, Douglas, assim, é muito difícil a gente identificar que linha que esse cara está seguindo. Porque você pode ser uma linha um pouquinho mais ortodoxa, que a gente chama, né? Deixar mais o mercado tomar conta e decidir Uhum. os incentivos, os interesses, ou ser um pouco mais heterodoxo, como a gente chama no Brasil, né? Com um Estado um pouquinho mais intervencionista. Mas lá a gente tem um cenário assim que não dá para a gente saber que linha que ele está adotando. Inclusive o próprio mercado financeiro já meio que lavou as mãos, né? Nas últimas semanas a gente teve uma queda muito grande, né, dos índices de ações. Isso já provocou perdas de mais de 4 trilhões em valor de mercado das empresas, inclusive a Tesla, né, do amigo Sim. dele lá. Então, o cenário que a gente tem do ponto de vista global é muito assim perigoso do ponto de vista econômico,
Porque eu até brinco com os alunos, porque parece que a linha que ele quer seguir é transformar os Estados Unidos e o mundo assim na época pré-mercantilismo, né? Feudalismo, que você tinha estados mais regionalizados, mais fortes e tal, que você tinha só que exportar, a importação era uma coisa negativa, o que não faz o menor sentido, né? Do ponto Porque de nenhum vista país consegue hoje. produzir tudo o que precisa, né? Nenhum país, e a partir do momento que na economia, o primeiro assunto da economia que a gente trata é escassez, né? A economia é tratada de escassez. Recursos de produção são escassos, né? Mão de obra, matéria-prima, máquinas, equipamentos, é tudo escasso. Seja no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Uhum. Brasil, em qualquer lugar é escasso. E esse recurso, hoje, ele está sendo utilizado para produzir determinadas coisas, que são coisas que os Estados Unidos têm uma vantagem competitiva. A partir do momento que ele coloca barreiras à importação para fazer o americano, a indústria americana produzir uma coisa que ela não produzia, ou produzir mais daquilo que ela vinha produzindo, eu vou ter que deslocar recursos de produção para esse novo setor. Então vai faltar, o cobertor é curto, não tem alternativa. E se o cobertor é curto, se eu vou aumentar a demanda, eu vou aumentar a necessidade desses fatores de produção, esses fatores de produção começam a ficar mais caro. Sim. Mão de obra, por exemplo, começa a faltar mão de obra, o que acontece com o salário? Começa a subir. Salário maior, preço de máquina maior, matéria-prima maior, o que vai acontecer com o preço do produto que o americano consome? Vai ficar mais caro. Então, é uma política assim completamente tiro no pé. Olha, eu leio bastante coisa até referente a isso, mas eu não consigo ver nenhum economista de respeito que defenda esse tipo de política, porque não existe isso E hoje. aí, obviamente, a gente está falando de uma política econômica externa, mas que mexe com toda a política do globo de uma forma geral. E a gente vê, ontem eu estava assistindo esse podcast, nós estamos gravando no dia 18 de março, e no dia 17 eu assisti uma reportagem no Jornal da Band, para toda a rede do Grupo Bandeirantes, e era uma matéria sobre uma empresa que fabrica máquinas, tipo aquelas máquinas empilhadeiras, mas Uhum. era uma perfuratriz, alguma coisa assim, máquinas pesadas, só que em menor escala. E aí o empresário estava falando a mesma coisa. Ele falou: tá ficando mais caro para eu ter o funcionário aqui, eu preciso pagar um pouco mais para o funcionário, mas o meu commodity, que é o aço, que eu produzo a máquina, ele está mais caro. A água que eu preciso para resfriar a máquina que produz a máquina está mais cara. A Uhum. alimentação do Sim, funcionário. sim. Quer dizer, vira uma bola de neve isso. Para a gente trazer isso para o consumidor final, para o consumidor comum, para a dona de casa, eu e você, é a mesma coisa a gente administrar, por exemplo, um almoço em casa. Quer dizer, você não tem um arroz, você precisa complementar esse arroz com uma farofa, essa farofa ela tem custo. Você não tem um Exatamente. refrigerante de uma marca X, você precisa fazer um suco com uma fruta, mas a fruta tem custo, a água também tem custo. É mais ou menos isso, professor, eu estou falando. Não, sim, é porque é uma questão que é generalizada, é uma questão agregada que a gente chama, não é uma questão localizada num ou outro setor. Sim, Porque às vezes o pensamento do Trump é, eu vou colocar uma barreira de importação contra o aço porque eu vou favorecer a minha indústria de aço. Só que ele esquece o efeito que isso gera ao longo de toda a cadeia produtiva de inúmeros produtos. A gente vai fazer um microfone, preciso de matéria-prima relacionada a aço, alumínio, em alguma medida, fazer carro, fazer uma geladeira, fazer qualquer produto impacta esse setor. No caso do aço, inclusive, ontem eu estava vendo uma reportagem, estava mostrando também o preço do aço ao longo dos últimos meses, desde o final do ano passado, ele estava na casa ali dos US$ 700 a tonelada. Hoje ele já está mais de US$ 900 a tonelada, porque o que acontece? Os incentivos econômicos, né? Antes mesmo de ser efetivada a tarifa de importação em cima do aço, os compradores americanos de aço já começaram a se antecipar na compra. uhum, Falou, eu vou comprar antes dessa tarifa. A hora que eles vão comprar antes dessa tarifa, o que acontece com a demanda? A demanda aumenta por aço. Demanda maior de aço, preço maior. Então o preço já começou a subir. E os Estados Unidos pagando mais aço vai impactar em uma série de indústrias. Assim, é uma política que visa beneficiar. Inclusive tem um economista que ele fez um levantamento disso. Para cada uma pessoa, para cada um trabalhador que se beneficia dessa tarifa maior de importação do aço, tem 80 que são prejudicados. sim. Né? Então não faz o menor sentido, até mesmo do ponto de vista político-eleitoral. Isso é um baita de um tiro no pé, porque inflação é uma coisa que, assim, nos Estados Unidos, eles
eles nunca tiveram tantos problemas como a gente teve historicamente. E inflação a gente sabe muito bem que é uma coisa que mata político, né, entre aspas. Isso é uma coisa Exatamente. que, olha, porque impacta muito esse aumento de preço, principalmente nas pessoas com nível de renda menor, né? Então, inflação maior é uma coisa que o americano vai chiar muito daqui a pouco, E né? aí a gente já chega aqui, volta, fazemos a ponte aérea, estamos chegando aqui no Brasil, porque a inflação aqui no Brasil, e aí o Sim, sim, governo federal parece que não tem essa preocupação. Os níveis, e nós falávamos muito sobre isso da temporada passada, nível de gasto do governo lá nas alturas, e isso vai impactando a inflação, vai impactando o preço do alimento. Nós temos aí como grandes exemplos o preço do café e o preço do ovo. Lá sim, sim, atrás, numa sim. campanha política, o atual presidente da República prometeu a volta da picanha à mesa do brasileiro. Hoje não se tem nenhum ovo, porque o ovo está caro, Sim, porque sim. as galinhas não estão produzindo, porque sempre tem uma desculpa diferente. Mas isso tudo é causado por conta dessa inflação, né? Sim, sim. E assim, muitos desses produtos, e vai acontecer cada vez mais isso, eles vêm passando por crises conjunturais, que a gente vai ver muito mais frequentemente por conta de mudanças climáticas, por conta de aumento de demanda chinesa e indiana. Então, vai acontecer muitas crises na produção desses bens, né? Tanto do ponto de vista da oferta quanto da demanda. Você pega o caso do café, por exemplo, Brasil e Vietnã são os dois grandes produtores. Aconteceu uma crise no Vietnã que perdeu 20% da produção lá, né? E aí a demanda por café brasileiro foi lá para a lua. Sim. Preço do café subindo pelo lado da produção. Mas o café foi pior ainda porque do lado da demanda, a China e a Índia, que historicamente não consumiam tanto café, passaram a consumir mais café agora, né? Principalmente as novas gerações. E isso vem pressionando a demanda de um lado e a oferta do outro. Aí você vai ter um preço maior. E é um preço maior que é no mundo inteiro. Então, assim, óbvio que é uma situação que cada país pode tentar lidar de uma forma para minimizar esse problema, mas isso é uma coisa que não tem muito como fugir. Qualquer político que vá fazer uma promessa, né, de que o preço de tal produto não vai subir e tal, não, não existe isso. Ele não tem poder de fazer esse tipo de coisa, porque é mercado, é condições de oferta e demanda global. Né? Não é nem regional, nem do país, nada isso. O ovo, a questão dos Estados Unidos, né? Teve a gripe aviária, a demanda lá está muito alta. Enfim, você tem problemas que vão acontecer cada vez mais. O grande problema no Brasil é a questão da renda real, que a gente chama, Uhum. porque a renda do brasileiro ela está estagnada assim há muito tempo, né? Quando a gente considera o poder de compra. Então a gente não consegue aumentar o nosso poder de compra. E por que a gente não consegue ter uma renda de uma forma sustentável em elevação? Porque a nossa produtividade está absurdamente estagnada. Ontem saiu uma nova pesquisa falando que a nossa produtividade está zerada. Em 2024 não aumentou a produtividade do Meu brasileiro. Deus. Então, se a gente não produz mais por habitante, a gente não vai ganhar mais por habitante. Então, não tem como a renda do brasileiro aumentar para dar conta desses movimentos de preços que vão ser cada vez mais frequentes daqui a pouco. Então, esses preços vão continuar em níveis mais altos e baixos. Pode ser que daqui a pouco o café já tenha uma reduzida, mas pode ser que demore um pouco, o ovo pode ser que demore. Mas assim, daqui a pouco vai ser um outro produto que vai aumentar Que nós também. tivemos aí a questão do arroz O há pouco arroz, né? tempo, feijão que É. subiu demais, o azeite começou O a ter uma azeite, o redução, mas azeite, muito pouco. exatamente. Então, porque para você ajustar a oferta quando você tem uma crise climática, uma crise de safra, não é uma coisa de um mês para o outro, né? É uma coisa que demora muito ainda para acontecer. Então, o azeite agora parece que começa a dar uma estagnada em relação ao Uhum. preço. Tem algumas coisas que o governo vem fazendo, por exemplo, a redução de imposto de importação de alguns produtos, mas é uma coisa muito ínfima, uma coisa muito pequena. Você pega de café, por exemplo, o café que a gente consome e o café que a gente importa equivale a 0,5% de todo o nosso consumo de café. Então ele não vai fazer efeito significativo nenhum. Parece ser meio que uma assim, ó, eu como governo estou fazendo a minha parte, né? Estou reduzindo imposto, inclusive, que é o que vocês sociedade querem. Mas assim, fazer esse tipo de coisa não vai causar impacto nenhum. E aí entra aquela história, né? Estou reduzindo o imposto, que é o que vocês querem, mas o meu gasto, eu estou gastando mais. Sim, sim, sim. Mudando um pouco de gato para ganso, mas aí entrando nessa questão da redução de impostos, esse anúncio que deve estar sendo feito neste momento sobre
a redução da alíquota do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Aham. Eu tenho visto umas discussões e eu confesso que eu ainda não parei para estudar, para ver as benesses e os malefícios desta redução. E o que eu entendi é que vai ter uma taxação diferenciada para quem ganha acima de 50 mil reais e quem ganha até R$ 1 milhão vai ter pagar até 10%. Até 10%. Quer dizer, uma alíquota bastante alta para quem está mais assim. Sim, sim. É a ideia de quem ganha mais paga mais, pelo menos é o que eu imagino. Mas eu queria que você explicasse de uma forma mais generalizada, e a gente vai aprofundar esse tema, obviamente, à medida que a gente vai entendendo mais e os dias vão Sim. passando, mas os malefícios e os benefícios desta mudança de comportamento do governo, dessa mudança de arrecadação, porque não são só benesses, né, professor? Não, sem dúvida. Primeiro que é como você falou, a gente ainda não sabe o que vai vir, né? O que a gente tem visto aí na imprensa tal é uma coisa muito, muito ainda solta, né? Que o governo vai encaminhando para a imprensa. Então, essa questão do imposto de renda, assim, a isenção até R$ 5.000 vai gerar uma queda de arrecadação por essa medida relativamente grande, né? E até mesmo esse número dessa renúncia, ele já é muito questionado, né? O governo falou em torno de 27 bilhões, o ano passado era 30 e alguma coisa bilhões, o governo já reviu para 27 e alguns especialistas falam que isso é no mínimo 50, né? Então tem muita divergência do quanto que vai ser essa renúncia. Ontem eu vi uma fala do ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, e na fala dele, uma fala de pouco mais de 25, 30 segundos, não me pareceu confiante. Me pareceu Sim, sim. muito assim, eu estou fazendo porque estou sendo mandado fazer. Sim, sim. E assim, quando se trata de imposto no Brasil, você nunca tem como ter clareza das coisas, né? Até mesmo essa política compensatória de tributar quem ganha mais é um número no papel, né? Na prática, o agente econômico ele pode arrumar outros meios, né, de burlar eventualmente essa nova tributação e tal, e aí a tributação ser bem menor do que o previsto, né? Mas assim, é uma meio que jogada do governo isso também, que a gente também tem que ficar bem atento, porque é o seguinte, a tabela de imposto de renda, ela não é devidamente corrigida há uns 10 anos, né? Então, a pessoa que ganha hoje lá R$ 2.500 já não era para estar pagando imposto. A pessoa que ganha R$ 3.000 não era para estar pagando imposto, né? Ou mesmo 4 não era para já estar pagando imposto, se essa tabela fosse reajustada ano a ano conforme a inflação. Aí agora ele vem com essa isenção de 5.000, mas na realidade é como se fosse uma atualização da tabela pelo período defasado. Óbvio que isso é uma coisa positiva, né? Que a gente não tem, a gente teria inclusive que ter um limite mais superior para a isenção de imposto de renda. Só que é o que você também tinha falado. Você fazer um ajuste desse, olhando só do ponto de vista arrecadatório, é um problema, porque você não vai poder abrir mão de receita. Então vai ter que vir receita de algum lugar. Se não vier, como você não está mexendo no gasto, você vai eventualmente até gerar pressão sobre dívida pública, né? Sobre endividamento público. A gente está numa perspectiva. O déficit nominal do governo, o que é o déficit nominal? É tudo que o governo gasta e tudo que ele arrecada. Isso é déficit no Brasil, é deficitário. Ele já está em 9% do PIB, é um valor absurdamente alto, né? A perspectiva para esse final de ano é 9% do PIB. Esse déficit, há uns 20 anos atrás, era em torno de 3, 4%. Nossa, né? que diferença. Aumentou muito esse déficit nominal. A gente está tendo um déficit primário, né? Que mesmo tirando algumas despesas, a gente ainda tem déficit. Então, assim, do ponto de vista do gasto, você não vê mobilização nenhuma, né? Porque parece que a única proposta do governo no que diz respeito à questão fiscal é tributário, né? Não tem nada que envolva a questão do gasto ali de uma forma mais planejada, porque, assim, pelo que a gente observa, parece que falta um certo planejamento até para o governo, sabe? A ideia é que, pelo menos como percepção como cidadão, é que parece que o governo não sabe muito bem o que fazer, né? Então, às vezes ele vê uma janela de oportunidade em alguma coisa, ele vai lá e faz uma política. E aí vem um outro agravante, né? Porque a gente daí sai um pouco da questão da tecnicalidade da economia, da questão fiscal.
tem uma questão política que vai embasar com certeza todas as políticas do governo a partir de agora, as decisões econômicas do Sim, governo, nós que é a temos a questão da eleição popularidade e a eleição e a no eleição, ano que vem. né? A popularidade do governo caiu demais, né? E eu estava até comentando com os alunos ontem que isso é muito ruim, porque geralmente você tem alguns ciclos políticos em que o governo, o governante, seja ele prefeito, governador ou presidente, ele vai ter que fazer uma política de ajuste fiscal. Ele tem que fazer o trabalho sujo, né? Fernando Henrique, por exemplo, fez isso no segundo Sim, mandato. Você tem vários que vão passar por isso em algum momento. Só que eles fazem isso com uma certa popularidade alta no início e vão perder a popularidade, mas fazendo a coisa certa. Eles vão reduzir sua popularidade, mas fazendo um ajuste necessário. exato. No caso do governo Lula, parece que ele perdeu popularidade sem fazer o que deveria fazer, Na verdade, né? eu acho que o caso do governo Lula, e a gente já caminhando para o final, mas ele já entrou com uma popularidade lá embaixo, porque eu como cidadão, como jornalista, eu entendo que a eleição do Lula foi mais uma eleição de protesto do que Sem qualquer outra dúvida. coisa, Sim. porque não era um momento em que. E aí a gente pode, talvez, olhando para a direita, para a esquerda, para o centro, não se tinha candidatos à época que tivessem uma popularidade mais lá em cima. O Sim. ex-presidente Jair Bolsonaro estava num final de mandato em que foi muito contestado por conta, obviamente, de uma situação da pandemia de coronavírus e de outras situações que aconteceram, e isso custou muito de um segundo mandato. A turma do centro, que aí a gente vê, que era, a gente chama hoje do partido do Kassab, né, o PSD e a turma do centro, não tinha um candidato realmente com força, com envergadura política para um embate com Lula e com Bolsonaro, e aí vem o Lula, que teve 2 primeiros mandatos que foram importantes para o país, que fez a sucessão, quer dizer, que se manteve aí no governo pelo menos entre 10 e 12 anos mais ou menos, mas mesmo assim, não entendo É. a eleição de um governo Lula como uma eleição de, poxa, nós acreditamos que vai ser muito melhor para o Brasil. É, Não, sim. Não, eu acho que faltou isso também. A gente não é cientista político, mas pela sim, percepção que a gente tem das medidas que são feitas, faltou não sei se faltou, óbvio que isso eles percebem, né? Mas é que eu acho que o PT, no caso, ele bancou, né, uma política e medidas como se fosse unanimidade, sim, né? Como se todo mundo que votou, o centro, a classe média, né, que votou às vezes como um protesto ou como uma insatisfação com o governo anterior, aceitasse todas as políticas que o PT fez e que o PT defende, né? Esse eu acho que é um grande erro, assim, e o Lula meio que parece que agora dobrou até a aposta, né? Colocando a Glaze lá no governo. Assim, pelo menos assim, a gente já chegou a falar sobre isso. Pelo menos o Haddad, em alguns momentos, ele parece ser um pouco mais sensato do ponto de vista econômico, colocar um pouco de freio em algumas medidas e tal. O próprio secretariado do Haddad tem é lá muito algumas. técnico, né? Isso a gente pode. Sim, tem um pessoal lá que é mais sensato. Mas assim, a gente vai ter um período bem difícil, assim, porque. E aquela questão, né, Douglas? Infelizmente, essa questão do antagonismo radical parece que não apazigua, né? A gente continua nesse clima radical de um lado e de outro, e isso não vai levar a gente para lugar nenhum do ponto de vista econômico. Nenhum país do mundo se desenvolveu ou cresceu sem ter um mínimo de coesão política, né? É por isso que a Europa, assim, eu acho que é um exemplo até, né? Porque ao longo de várias e várias décadas, principalmente pós Segunda Guerra, né, eles sempre tiveram um governo de centro. Uma hora pende mais para a direita, outra hora para a esquerda, né? Agora que tem um crescimento até dos radicais lá, mas eu acho que é o que garante, mesmo nos Estados Unidos, você tem republicanos e democratas há 20, 30 anos O atrás, diálogo. exatamente, você pega Obama, você pega Ronald Reagan, o próprio Bush, você tem uma coesão ali política no centro. Aqui, infelizmente, não é só aqui, né? O mundo inteiro parece Tá. estar caminhando por uma questão muito radical que prejudica todo mundo. E a gente fica torcendo aí para que isso realmente possa mudar. Professor, a gente só pode agradecer, como eu digo sempre, muito bom conversar
com você aqui, porque a gente tem umas visões, a gente consegue abrir os olhos para situações diferentes que a gente passa aí gastando o nosso rico dinheirinho, como diria tio Patinhas. Sim, Obrigado sim. mais uma vez. Próxima semana a gente aguarda o senhor aqui. A gente já pode anunciar que nós teremos um outro participante ou ainda estamos em negociação? Não, estamos em negociação. Estamos em negociação. Então daqui a pouquinho a gente tem uma Por nova conta da participação. agenda. É complicado. Não, teremos, mas é questão de agenda só, a gente precisa alinhar. Então tá certo. Professor Renato Tá Vaz bom? Garcia, contatos, renato.garcia@prof.niso.br. redes sociais. Redes sociais, estou no Instagram, estou no Twitter, estamos lá com o Renato Garcia. Maravilha. Aí você continua apoiando aí o nosso conteúdo lá no canal da TV Uniso, no Labicom também, o nosso canal no Labicom. Ó, tem programas novos, por exemplo, Rota Típica com o João Aoki, falando um pouco mais sobre autismo, sobre tudo que envolve esse mundo. Muito interessante, Rota Típica, também um produto aqui do nosso Labicom. E o Niso Saúde, já a Laura Moreira volta também com entrevistas especiais com o nosso Niso Saúde. É só você ficar seguindo nossa Rádio Niso e também os nossos canais de comunicação, o Labicom, @Labicom, você vai ter todas as informações. Professor, até a próxima. Até a próxima, Douglas. É um grande prazer aí estar com você aí toda semana discutindo sobre economia. E a gente volta, obviamente, falando muito mais sobre economia aqui no Niso Economia. Niso Economia.